Bom dia a todos e bom dia a todas. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso 16º evento de capelania hospitalar. Eu quero agradecer a Deus por este momento e por esta oportunidade. E agradecer a todos, direto e indiretamente, que nos ajuda a realizar neste trabalho. Eu quero, neste ano, focalizar um assunto que se encontra em foco: pandemia ou Covid-19. Nós vamos trabalhar o tema como lidar com pós-pandemia. Não acabou, mas é uma ideia de quando acabar o pós-pandemia, quando acabar a pandemia, como nós lidar com essa situação. A ciência diz que devemos prevenir e cuidar da saúde. Interessante essa chamada de atenção da saúde. E diz que nós devemos estar atentos, porque nós estamos sobrecarregados com a pandemia. E diante de tantos acontecimentos, vem falando da morte, perda de emprego, o estresse, funcionário da linha de frente que já está sobrecarregado. Uns morreram, outros estão afastados. É um prejuízo muito grande sobre esse contexto. A ciência, então, vem abordando esse assunto com muita eficácia, ao meu juízo. Um segundo ponto, nós estamos falando sobre uma abordagem de um médico generalista que não é nem especialista na área. O Dr. Rodrigo, ele vem falando sobre a saúde pública no contexto em foco. Ele vem falando do distanciamento social. Envolve muitas questões, entre elas atendimento, ambulatoriais, reduções de cirurgias e gasto de materiais, PIs. E a realidade imposta pelo Covid-19, ela fala do aspecto psicológico dos profissionais da saúde. Olha que interessante. Isso é um agravante. E fala também das baixas dos profissionais que faleceram e dos profissionais que estão afastados. Isto é muito grave. Isto é um contexto de muita dificuldade, que nos chama atenção. O que fazer? Como lidar com isso? Ele está dando aqui uma pincelada no que ele acha. Eu estou com ele que realmente o distanciamento tem um prejuízo muito grande, que ninguém vive isolado. E fala também do isolamento social. Esse isolamento social, ele fala da CTI. Aqueles pacientes que estão internados num CTI ou na CTI, eles só têm contato com os profissionais que estão atendendo os mesmos. É um exemplo dos últimos 18 meses que está acontecendo o Covid-19 ou pandemia. Ele está falando do colapso na saúde pública. Sempre estivemos tão perto de ver acontecer, mas já está acontecendo. Ele fez essa abordagem, um apanhado assim, em poucas palavras, sobre esse assunto. Um terceiro ponto, nós estamos falando também, o espiritual diz: não devemos abrir mão do espiritual.
Ele está falando da perda do ente querido. Ele está falando de dúvidas. Está falando de aumento de dor. E está falando de muitas coisas que chamam-nos atenção. Mas a fé pode ajudar a não perder a esperança. E não perder a esperança, se nós orarmos para Deus, a confiança de que Deus está sempre junto de nós. Isso é interessante. Ele prometeu e eu creio na promessa de nosso Deus e nosso Pai. Ele está conosco, junto de nós. Na palavra de Deus encontramos paz, encorajamento, esperança e fé. Basta nos termos confiança em quem? Em Deus. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos atende. Abra o teu coração. Fale com Deus. Seja sincero naquilo que você pede. E Ele nos atenderá. Esta palavra nos inspira, nos dá força interior nesses tempos difíceis. Eu creio nesta palavra, nesta orientação do nosso Deus e nosso Pai. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 11, a palavra de Deus nos chama a atenção de acontecimentos daquela época. O evangelista Lucas, que era médico, foi inspirado por Deus e escreveu estas palavras. E ele disse, inspirado por Deus: e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fome, e pestilências. Haverá também coisas espantosas, e grandes sinais dos céus. Esse pestilências, ele está falando de peste, ele está falando de doença da época, trazendo para os nossos dias. Pense nisso. E olhando para esta palavra, se nós olharmos para essa palavra, eu entendo que esperamos que nós, ou que após o estudo do conteúdo dessa palavra, você seja capaz de, você e eu, capaz de, 3 acontecimentos e 3 palavras assim para nós entendermos. Primeiro é entender o breve contexto de tudo isso. O conceito e breve histórico de como distinto processo de assistência espiritual e cuidado de pessoas. Está falando de histórico, está falando de um processo, e está falando da assistência espiritual e cuidado de pessoas. Interessante, né? Cuidado de pessoas. Segundo ponto, vem falando de compreender como essa assistência espiritual é embasada pela lei e como isso é computado para conquistar ou conquista dos espaços atuais nas residências. Através da mídia e através da internet, que é a mesma coisa, entra nos nossos lares tantas coisas. Por que não a palavra de Deus não entra e às vezes entra e sai com facilidade? E as coisas que não nos ajudam, fica tão difícil, né? Pense nisso. Um terceiro ponto vem dizendo que a função do conselheiro espiritual. O conselheiro espiritual ele é usado por Deus. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13, diz: o amor de Deus é incondicional, mas o amor do homem é condicional. Há diferença. O de Deus não tem negociação. E o do homem, sim. E quando há negociação, há prejuízo. Ou há relevância. Mas eu vejo por lado mais do prejuízo do que relevância.
Mateus 11, 28, uma chamada da palavra de Deus. Vinde a mim. Olha o convite. Vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei o quê? Descanso. É uma promessa do nosso Deus e nosso Pai. Ele está te chamando nesse momento de dificuldade de Covid-19, que está arrasando o mundo todo. E não temos ainda uma explicação para tal. A palavra de Deus continua falando conosco através do Evangelho de João 16, 33, onde ele diz: eu vos disse essas coisas. Ele está falando. Para que tenhais paz em mim. Confiamos em Deus ou não? No mundo tereis de sofrer, mas tendem confiança. Em quem? No nosso Deus e nosso Pai. Ou confiamos ou não. E a pessoa de Jesus Cristo diz: eu venci o mundo. Ele venceu. E nós também poderemos vencer. Partindo aqui para algo para nós continuar refletindo, qual você escolhe dos 3 pontos a seguir? A ciência, a medicina ou o espiritual? Você decide. E partindo para uma conclusão final, a palavra de Deus continua falando conosco em Hebreus 3, verso 4. Pois toda casa é construída por alguém. Sim ou não? Mas Deus é o que edifica tudo. Se você pede algo para Deus, não submete à orientação dele e não entender que a dependência de Deus sobre nossas vidas, ela é contínua, ela não é interrupta. Se continuarmos, tem um resultado. Se tiver uma interrupção, tem outro resultado. Eu prefiro continuar entregando a minha vida ao nosso Deus e nosso Pai. Mateus 4,4 diz: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está me usando aqui neste momento. Ele está dizendo para mim dizer essas palavras. E eu estou trabalhando sobre a orientação do nosso Deus e do nosso Pai. Considerações finais. A espiritualidade é o que ajuda no tratamento. Olhando para a espiritualidade, ela nos mostra vários caminhos. Ela ativa aquilo que está parado. Ela é passiva ou pacificadora e dá sentido à vida. E na dor total, você tem uma resposta vinda de Deus. O que disse a palavra de Deus? Lucas 11, verso 1. Os discípulos estavam pedindo a Jesus que ensinasse a orar. E ele disse, Lucas 11, 1. Senhor, ensina-nos a orar. 3 pontinhos. Segue-se a palavra. Em Mateus 6, 9, continua dizendo, Pai, orem assim. Deus Pai, 3 pontinhos, continua seguindo a palavra de nosso Deus e nosso Pai. Vamos orar. Vamos ser intercessor. Vamos buscar em Deus resposta para aquilo que nós não temos. Termina a minha fala dizendo, cuidado com a vaidade, às vezes nos falta modéstia. Não é dar aula, é sim apresentação. Se nós não tivermos modéstia diante do nosso Deus e nosso Pai, o que será de nós? A palavra de Deus é ao alcance de todos. É só buscar. E termino dizendo e orando. Ó Deus, nas tuas mãos eu coloco a minha vida e peço para o seu povo. Todos os dias no meu devocional, nas minhas orações e não só nas minhas necessidades,
Eu peço para Deus, usando estas palavras. Termino aqui a minha pequena reflexão, agradecendo primeiro a Deus e a todos que nos ajudam. Obrigado pela a paciência e a compreensão. Que Deus nos proteja. Esse é o meu desejo e as minhas orações. E o meu, muito obrigado. Bom dia a todos.